Bem, se você está assistindo esse vídeo é porque você já fez até o item 5 da atividade, né? Então, é nela que a gente vai se basear para ter essa conversa aqui. Antes da gente ir para o exemplo, deixa eu só conversar com você um pouquinho sobre o que a gente espera de vocês aí no projeto 2. Então, no projeto 1, a gente escolheu as perguntas, né? A gente falou para vocês, prevejam a população em 2000, 2020, comparem com uma previsão de 2050. Vocês podiam escolher o país, mas a gente que escolheu as perguntas. No projeto 2, vocês que vão escolher a pergunta que vocês querem responder, ou as perguntas que vocês querem responder, né? Tem algumas regras para escolher aí, mas eu vou explicar para você quais são essas regras. Então, a primeira regra é a seguinte, a pergunta deve ser respondida por um gráfico, tá? Pode parecer meio óbvio isso daí, mas quando a gente começar a conversar mais sobre perguntas do projeto 2, você vai ver que às vezes a gente até tem dificuldade de chegar numa pergunta que é respondida por um gráfico. Mas não é um gráfico qualquer, tá? Tem que ser um gráfico que não pode ser aquele que é obtido diretamente com a execução de ODINT. Então, o gráfico que responde a pergunta do seu trabalho tem que ir além de uma simulação em ODINT. A gente vai ter que extrair alguma outra informação dele, e agora eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Bem, nessa atividade que você fez aí, né, até o item 5 pelo menos, você já lidou com esse sistema aí, né, estava explicado lá no enunciado, que é do fármaco, né, que é usado para o exame, ele fica tanto no sangue quanto na tireoide, e aí as equações que você teve que escrever eram essas daí, né? Se você escreveu as equações direitinho e simulou com esses valores que a gente sugeria, você obteve gráficos desse tipo, né? O do sangue é esse daí que cai, e o da tireoide é esse que primeiro sobe e depois começa a cair. Agora, dado esse exemplo aí da tireoide do sangue, o que seriam perguntas não válidas para um projeto 2, por exemplo? Então, um primeiro exemplo não válido, qual é a concentração máxima atingida na tireoide? Por que esse não é válido? Porque se você rodar o ODINT, você vai obter o gráfico da concentração na tireoide em função do tempo. E a regra é que não pode ser o gráfico que saiu direto de ODINT, né? Uma outra pergunta que não seria válida, quanto tempo leva para eliminar 95% do fármaco do sangue? Porque, mais uma vez, você só precisaria de um gráfico que é obtido diretamente pelo ODINT, no caso seria o do sangue, em função do tempo. Agora, olha como as perguntas válidas são mais elaboradas. Então, o primeiro exemplo aí, como varia o tempo para eliminar 95% do fármaco na tireoide em função da taxa de eliminação do sangue pela urina? Bem, essa taxa de eliminação do sangue pela urina era representada pelo parâmetro Ku, lá no diagrama de estoques e fluxos. Então, a gente quer saber um tempo de eliminação em função de um Ku. É um gráfico que você não consegue obter diretamente pelo ODINT, né? Um outro exemplo, que é o que a gente vai trabalhar aí no item 6 da atividade. O que ocorre com a concentração máxima na tireoide se a taxa de transferência da tireoide para o sangue variar? A taxa de transferência da tireoide para o sangue era representada pelo parâmetro Kt. Então, a gente quer saber uma concentração máxima, não uma concentração ao longo do tempo, né? A gente só quer saber a máxima para cada valor de Kt, né? Aí, ainda no item 6, você teve que manter os valores de Ks, Ku e Kf e rodar a simulação para 6 diferentes valores de Kt, né? Nenhum deles, inclusive, batia com o que você tinha rodado nos itens anteriores, né? E aí, rodando em sequência essas simulações e colocando tudo no mesmo gráfico, a gente obtinha essa figura aí. Agora, se você pensar na pergunta que a gente quer responder, não são todos esses pontos que interessam para a gente, né? Qual que era a pergunta que a gente queria? Para cada valor de Kt, qual era a concentração máxima atingida? Então, só interessam para a gente esses picos aqui de cada uma dessas curvas. Então, o que eu teria que fazer? Para cada valor de Kt, rodou uma vez, guarda o valor máximo aqui da concentração. Aí você tem o primeiro valor da sua lista de concentrações máximas. Rodou de novo, guarda o próximo. Rodou de novo, guarda o próximo. E guarda todos eles. Se você rodar 6 vezes, você vai ter 6 concentrações máximas. Esse é o gráfico que a gente vai plotar agora, o das concentrações máximas em função dos Kt's que a gente usou. Se você colocar cada um daqueles 6 pontos que a gente obteve numa figura, você chega numa coisa parecida com isso daí. E olha que interessante, coloquei a pergunta aí para a gente lembrar. O que ocorre com a concentração máxima na tireoide se a taxa de transferência da tireoide para o sangue variar? Se você observar, esse gráfico ele é suficiente para responder essa pergunta. A gente não precisa olhar para nenhum outro gráfico que o modelo gerou para responder a pergunta. É isso que a gente quer de vocês no projeto 2. Uma pergunta que possa ser respondida com um gráfico conclusivo e que baste olhar para o gráfico conclusivo
para a gente responder a pergunta, ok? Então, volta lá para a atividade e faz os itens que estão faltando, tá bom? Até mais.